Boa tarde, eu sou a acadêmica Viviane Bezerra, junto à colega Samara Queiroz. Falaremos em síntese da assunção de dívidas que consta no direito das obrigações do novo Código Civil de 2002, na parte especial do capítulo 2º do livro 2. Já que no Código de 1916 não foi regulado essa matéria. No direito civil, a assunção de dívida, também chamada de cessão de débito, trata-se de um negócio jurídico que traduz a transferência de um débito a uma terceira pessoa que assume o polo passivo da relação jurídica obrigacional, se obrigando perante o credor a cumprir a prestação da devida. Ela é uma transferência de obrigações a um terceiro chamado de assuntor, aquele que passa a ser responsável pela dívida, ou seja, um negócio jurídico bilateral, que para ser realizado é preciso de uma anuência, ou seja, uma aprovação, para que o devedor transfira sua obrigação a outrem, fazendo com que a cessão seja eficaz, não podendo ser realizada sem dita permissão. Esclarecendo a explicação aqui no artigo 299, diz o seguinte: é facultativo a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, ou seja, da permissão, era solvente e o credor ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode, assim, pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Na concepção mais clara e simples de Pablo Stoisse, ele diz que essa relação cuida de uma transferência debitória, ou seja, uma mudança subjetiva na relação obrigacional. Existem alguns requisitos do Instituto Jurídico sobre essa assunção. Por exemplo, o consentimento expresso do credor na assunção da dívida devida por terceiro. Esse é o principal requisito, se não de maior importância, pois é que o credor deva autorizar de forma clara e inequívoca as obrigações transmitidas ao terceiro. Há também a validade outro requisito é a validade do negócio jurídico. Para que qualquer negócio jurídico tenha efeito, é necessário 3 pontos. Nesse negócio, o agente capaz, emancipado, ou seja, acima de 18 anos, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, um objeto legal, né? E a forma prescrita ou não, defesa em lei. Há também a solvência do não devedor ao tempo da realização do negócio. Entre alguns se no novo devedor for insolvente, ou seja, incapaz de quitar a dívida, retomará ao devedor na transmissão desta obrigação. A cessão de contrato, aqui, onde é a seção onde os polos ativos e passivos da relação jurídica é obrigacional. Há também as garantias especiais, salvo
o consentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção da dívida às garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Há também os efeitos da anulação. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaurar-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que iniquinava a obrigação. Há também as exceções especiais. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Um adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido, se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se passa a entender-se a dado consentimento, ou seja, está no artigo 303. Há também, vamos falar também das características da assunção da dívida, que é a opção das partes. Existem quatro características principais, digamos assim, da assunção da dívida. Ela possui natureza contratual, quer que se faça somente entre o credor e terceiro, com intervenção expressa do devedor primitivo, e pode ocorrer de dois modos: entre o devedor e terceiro e entre o credor e terceiro. Ocorrendo a segunda hipótese e o devedor tenha interesse moral em pagar a dívida, pode ele valer-se da consignação em pagamento. Se exigir forma especial, assim deverá ser feito. Caso não exista forma especial, a forma será livre. Olá, eu me chamo Samara e eu vou dar continuidade ao assunto que a minha colega Viviane estava falando anteriormente. Agora eu vou falar sobre espécies. A assunção de dívida pode operacionalizar-se de duas formas distintas, pela expromissão e pela delegação. Expromissão, ela é caracterizada pelo contrato entre o credor e um terceiro, que assume a posição de um novo devedor, sem necessidade de comparecimento do antigo devedor. Já a delegação, ela é caracterizada pelo acordo entre o devedor originário e o terceiro que vai assumir a dívida, cuja validade depende da aquiescência do credor. Ambas as modalidades acima citadas podem ainda possuir efeitos liberatórios ou cumulativos. Agora, continuando a respeito dos efeitos. Substituição do devedor. Conforme foi dito anteriormente, a assunção de dívida é um ato jurídico no qual um devedor transfere sua obrigação a um terceiro, devendo ter a anuência do credor. Conforme aponta Carlos Alberto Gonçalves, este é o efeito principal da assunção de dívida, e além da substituição na relação obrigacional, ela continua sendo a mesma obrigação. Argvícios. Outra dos efeitos constantes deste instituto é que o mesmo pode arguir vícios concernentes ao vínculo obrigacional existente entre o credor e o devedor, conforme a interpretação do artigo 302, que no artigo está escrito assim: o novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Agora, sobre liberação do devedor, o Instituto ele produz efeitos também da liberação do devedor com subsistência do vínculo obrigacional, a não ser se o assuntor, ao tempo do ato jurídico, era insolvente e o credor o ignorava, como consta no artigo 209. Sobre a anulação da substituição. Como já foi dito, caso seja desfeita a transmissão, o antigo devedor voltará ao povo passivo daquela obrigação da qual ele transmitiu ao assuntor, ou seja, ele voltará ao status quo ante, com todas as suas garantias.
e possibilidade de compra de imóvel com ônus. A possibilidade de um devedor adquirir de um credor um imóvel com ônus constante de hipoteca. Este devedor poderá assumir o seu cargo o pagamento do crédito garantido, e é o que consta no artigo 303. Então, como está no artigo 595, o fiador não pode executar, não, quando executado, poderá nomear a penhora bens livres e desembargados do devedor. Os bens do fiador ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem insuficientes à satisfação do credor. Sobre a cessão de posição contratual. Também é chamada de cessão de contrato. O contrato é um negócio jurídico no qual consiste em direito e obrigações a serem cumpridas, tanto pelo credor como pelo devedor. E também diferente da novação, a cessão da posição contratual não necessita que a obrigação seja resolvida para ser criada uma nova com as novas partes, ou seja, ela é realizada sem ter de desfazer de um comum acordo com o contratante, o primeiro negócio, e sem ter de convencê-lo a refazer o contrato com o terceiro interessado. O que distingue a cessão da posição contratual da assunção de dívidas é exatamente o que foi dito acima, que enquanto naquela é permitida a transmissão da obrigação de ambas as partes, nessa é permitida a transmissão apenas da parte devedora. E é isso, a gente finaliza esse trabalho por aqui. Muito obrigada. Então, como está no artigo 595, o fiador não pode executar, não, quando executado, poderá nomear a penhora bens livres e desembargados do devedor. Os bens do fiador ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem insuficientes à satisfação do credor. Sobre a cessão de posição contratual. Também é chamada de cessão de contrato. O contrato é um negócio jurídico no qual consiste em direito e obrigações a serem cumpridas, tanto pelo credor como pelo devedor. E também diferente da novação, a cessão da posição contratual não necessita que a obrigação seja resolvida para ser criada uma nova com as novas partes, ou seja, ela é realizada sem ter de desfazer de um comum acordo com o contratante, o primeiro negócio, e sem ter de convencê-lo a refazer o contrato com o terceiro interessado. O que distingue a cessão da posição contratual da assunção de dívidas é exatamente o que foi dito acima, que enquanto naquela é permitida a transmissão da obrigação de ambas as partes, nessa é permitida a transmissão apenas da parte devedora. E é isso, a gente finaliza esse trabalho por aqui. Muito obrigada.